lá, deixa eu falar com o Cleide, eu vou só mostrar pra vocês o que acontece, tá bom? E aí, Cleide, tudo bem? Tá no mudo. Tudo bem, Pronto, tá viva, né? tô. Ó, é... Você tem namorado, Cleide? Tenho um companheiro. Tem um companheiro? Tá. Última vez que vocês discutiram, discussão leve, tem quanto tempo? Ou vocês nunca É, discutem? na realidade, eu tô naquele nível em que eu fugi, entende? Do nível de relacionamento, eu fugi. Mas a gente começou a conversar e eu passei algumas coisas da mulher por inteiro. E a gente discutiu quando eu fugi, antes de eu fugir. Foi, ele está em Alto Paraíso, eu estou em Morretes. Na realidade, eu falei, fiquei de vir só passar 3 semanas aqui e daí eu não voltei. Tá, tá certo. Entendi. Se você fechar os olhos e for até esse momento em que vocês discutiram, o que que você vê aí? Eu vejo que ele não me ouve. Tá. Só segure aqui, deixa eu lhe perguntar. O que é que Tá, você vê na cena mesmo? na Aí cena. dentro, nessa experiência, você vê ele? Ele tá aí? Você consegue Vejo. ver? Uhum, Pronto. Você consegue ouvir ele? Consegue, não consegue? sim. Pronto. E deixa eu lhe perguntar, como você tá vendo essa cena? Só quero saber como você tá vendo, não tem certo nem errado, tá? Você se vê vivendo aquilo? Ou você só tá vendo ele e o que tá em volta? Se você tá dentro da experiência, como é que é? Eu vejo ele só. Só vê ele. Pronto. Segura aí, eu vou ser bem técnico porque a gente não vai tratar nada. Tá. Ok. Essa pessoa tá em primeira, segunda ou terceira posição? Responda aqui no chat pra mim. E aí eu vou colocar aqui pra vocês. Ela tá, ela está em primeira. Observe, ela está se vendo na estrutura da experiência. Ela está se vendo, não está se vendo. Ela só vê ele e o ambiente. Ela está em primeira, ela está encarnada na experiência. Tá bom? Ela está encarnada na experiência. Muito bem. Tá bom? É... Não é uma experiência de muita dor, não. Cleide, é uma experiência de dor, isso? E nesse momento, é uma experiência com alguma dor. Pronto. De 0 a 10, 6. pronto. Eu vou precisar levar você lá. Eu vou pedir licença para isso, porque eu vou explicar isso progressivamente para as pessoas aqui, tá bom? Porque eu Uhum. tô atuando com o que tá dentro da tua cabeça aqui. É... Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu preciso saber, o que te fez pensar que era a segunda posição? Ou só foi falta de atenção? Se for só falta de atenção, fique tranquila. É porque eu quero entender porque eu posso explicar alguma coisa que seja útil para todo mundo, entendeu? Entendi. Não, porque por estar vendo o outro mais, sabe? Ah, Então, por estar entendi. vendo, eu imediatamente respondi dois. Foi Pronto, isso. entendi. Pronto. Então, valeu. Vamos lá, para todo mundo aqui então. Porque que não é porque ela está encarnada, ela está justamente vendo o outro. Entendeu? Ela está justamente vendo o outro, tá? Então não é. Tá. Quando uma coisa como essa acontece, qual é a primeira coisa que eu faço? Olha, Cleide, volta aqui. Vamos lá. Sandro, se você puder, quando eu perguntar ou falar com qualquer pessoa, não colocar na tela. Deixa só a Cleide aqui para não ficar botando e tirando, tá? Ok, tá bom. Cleide, volte para essa cena. Pronto. Pronto. Tá aí? Tá. Presta atenção. Dentro de alguns segundos eu quero que você saia dessa cena. E eu quero que você se veja e veja o rapaz, esse homem, e veja todo o ambiente. Eu não sei como é que você vai fazer isso, o que eu sei é que você é capaz de fazer isso.
1, 2, 3. Eu toco no teu ombro e você sai dessa cena. Ok? Muito bem. Tá se vendo? Eu tô vendo a cena. Tá vendo a cena? E você se vê na cena, vendo lá a pessoa, você lá e o rapaz? Sim. Pronto. Dá alguns passos para trás. E quando você dá esses passos para trás, é como se você estivesse se desconectando para somente ver. Somente ver. Somente ver e talvez ouvir o que está acontecendo. Então você vê uma mulher, que é você, e você vê um rapaz. Tá. Posso te perguntar uma coisa enquanto você faz isso? Essa dor que você disse que sentiu, continua em 6? Pronto, muito bem. Inspira, expira. A próxima vez que você vai voltar para essa cena, você vai voltar para ela assim, tá bom? Você pode abrir os olhos. Pronto. Vamos lá. Deixa eu conversar com todo mundo aqui, tá? Tô sendo bem técnico para vocês entenderem. Observe o que aconteceu. Dentro da mente dela, vocês percebem que isso aqui não é sistêmico, não é constelação, não tem nada disso aqui? Tá? PNL pura, tá certo? Aí, Ivan, mas quando você tá lá na comunidade, às vezes você fala de campo, não sei o que lá, porque eu tô aplicando outra coisa. Esqueçam. PNL agora. Tá bom? Percebe o que eu tô dizendo? Olha só. Na cabeça dela, ela encontrou uma outra posição para olhar o que aconteceu. Percebe? Na cabeça dela, ela encontrou uma outra posição. Na mente dela, ela encontrou uma outra posição para poder olhar para o que aconteceu. Observe. Você se lembra que eu falei da terceira posição? Você deixa, você se desconecta, você vê e ouve. Você não está mais dentro da experiência, você está fora. Isso lhe permite ver e ouvir coisas que dentro da experiência você não consegue. Tá certo? Ela está na terceira posição. Aí. Na terceira posição. Aí. Tá certo? Vocês viram o movimento? Saia. Eu quero que você saia. Eu quero que você vá para a terceira posição. Vocês viram o que eu fiz? E dá alguns passos para trás. Dá alguns passos para trás. Faz esse movimento com as pessoas. Você faz esse movimento com o teu cliente para ajudar o teu cliente a fazer isso. Tá bom? Por que isso é útil? Lá na frente eu explico para vocês. Mas eu acho que se vocês olharem para tudo que eu estou fazendo, vocês vão ver que isso tem uma utilidade muito grande, tá? Muito bem. Fez isso. Tem alguma dúvida sobre isso? Pronto. Agora vem a parte que eu considero que é a parte mais importante e às vezes é uma parte desafiadora para algumas pessoas, para outras não. Às vezes para algumas pessoas é a parte mais simples. A câmera mudou de lugar, foi? Mudou. É que tinha uma claridade atrás. Ah, tá, tudo bem. Você vai voltar lá. Quando você voltar, eu quero que você veja desse jeito, ó, separado. Você consegue fazer isso? Vai lá. Bum. Muito bem. Ok. Fique aí se você conseguir enquanto eu falo com as pessoas. Observe. Vocês precisam ter olhos para ver, tá certo? Olhos para ver. A calibração dela do rosto, quando ela estava na primeira posição foi uma, quando ela foi para a terceira posição foi outra. Observe que ela assumiu a mesma posição da terceira posição. Eu tenho certeza, não precisa me responder. Eu tenho certeza que ela está vendo. Ela é outra pessoa, absoluta. Absoluta certeza. Por causa da calibração. O rosto dela estava mais assim, o rosto dela fez mais assim. O rosto dela tinha mais. Eu vou colocar uma palavra, mas essa palavra é dela, mais dor. Agora é um pouco mais relaxado. Eu não preciso que ela me diga, tá lá no corpo dela. Eu tô vendo, tá bom? Vocês precisam ficar ligados nisso, porque o cliente de vocês não vão poder contar com o cliente de vocês. Vocês aqui são bonzinhos, os clientes de vocês vão ser péssimos. Tá? Você precisa saber onde é que o cliente tá. Tá. Ok, eu quero que você agora, Cleide, preste atenção. Volte. Eu quero que você veja. Veja. Ouça. Ok. E dentro de alguns segundos eu vou pedir uma coisa muito importante, tá? Daí da posição de onde você tá, em que você vê Cleide lá,
e você vê esse rapaz do outro lado, eu quero que você vá em direção a esse rapaz. E ele fica parado. Quando você for em direção a esse rapaz, eu quero que você... Ele não pode fazer nada contra você, ele tá parado. Mas eu quero que você retire ele da posição que ele tá. E eu quero que você assuma a posição dele. Quando você assumir a posição dele, eu quero que você olhe para Cleide, como se fosse ele. Eu não sei como é que você vai fazer isso, que eu sei que você é capaz de fazer. Olhe para Cleide como se fosse ele. E quando você conseguir, acene com a cabeça. Ok. Olha para Cleide lá, como se fosse ele. Sente como se fosse ele. Experimenta essa cena aí, dessa posição. Enquanto você faz isso, só sente. Isso mesmo. Inspira. Muito bem. E quando você faz isso, você sai daí e você pode voltar a ser Cleide. Volta para lá, para a primeira posição, tá bom? E vamos encerrar assim. Ok. Tudo bem? Aham. Quando você chegou na posição dele, você não precisa me dizer, tá? Você viu algo diferente? Não precisa dizer o quê? Tô perguntando se você viu. Entenda, né? Sentiu algo diferente? Eu senti o que ele podia estar sentindo, não sei. O que ele, como ele me via, entende? Ok. O que ele podia estar sentindo, como ele lhe via. Tá bom? Ó, presta atenção. Não existe verdade, existe aprendizado aqui e mais escolhas. Eu quero que você utilize isso para que isso lhe entregue mais escolhas no movimento que você vai fazer na tua relação. E esse movimento só você pode saber qual é. O seu coração vai dizer, tá bom? Uhum. Mas não existe verdade, existem mais escolhas. E não utilize isso para avaliar ele. Utilize isso para se autoconhecer. Entendeu? Uhum. Tá bom. Obrigada. Deixa eu ir aqui.